Meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Tem algum comportamento que você tem que te causa dano, que te causa algum problema, mas que você acha que não é possível mudá-lo, que faz parte da sua personalidade e que é difícil demais ou impossível modificar? Muitos dos nossos comportamentos são meio que automatizados e nós sequer percebemos, ou seja, nós tendemos a agir ou reagir diante de alguma situação devido a alguns acontecimentos internos que são provocados dentro de nós, algumas memórias, alguns gatilhos externos acontecem, provocam essas memórias dentro de nós, muitas vezes inconscientes, e faz com que a gente reaja de determinada forma. E isso se dá, da onde vem tudo isso afinal? Todos nós, quando nascemos, nós somos inseridos no ambiente. O ambiente já está pronto nos aguardando. Então, nós temos lá a nossa família, a escola, os amigos, as pessoas ali que nos circulam, que estão sempre conosco. E a criança, ela percebe o mundo através dos 5 sentidos. Ela escuta o tempo todo, tem coisas, né? Tem situações que geram emoção. Toda situação que gera emoção, seja positiva ou negativa, também vai ficando arquivada. E além disso, a percepção que a criança tem é muito diferente do adulto. Por quê? Porque a criança ainda não tem o cérebro formado. Então, tudo que ela escuta, tudo que ela vê, para ela é verdade. Além disso, a criança também é egocêntrica, isso faz parte, tá? Da fase infantil, o egocentrismo. Então, tudo que acontece, a criança enxerga como responsabilidade, na verdade, ela enxerga como culpa dela. Se aconteceu, foi por minha culpa, ou seja, tudo tem a ver com ela. Então, vocês imaginam só, nós estamos crescendo no ambiente e tem cenas, situações, palavras que vão sendo repetidas várias vezes. Essas memórias vão sendo formadas pela repetição ou por aquilo que nos causou emoção, causou algum impacto, positivo ou negativo. Isso Jeffrey Young chama de esquemas, que vão sendo arquivados dentro de nós e vamos internalizando como verdades. E aquilo vai sendo reforçado ao longo da vida. Lá na infância, nos primeiros anos de vida, a nossa personalidade está sendo formada, né? Principalmente do 0 ao 7, é quando nós internalizamos ainda mais o mundo, tudo que vemos como verdades dentro de nós. E nós vamos crescendo e reforçando tudo aquilo, a nossa personalidade sendo formada, enfim. E nós hoje temos alguns comportamentos que não percebemos, mas que vêm dessas pseudo-verdades que temos dentro de nós, que são chamadas de crenças, né? Que é tudo aquilo que a gente acredita, que ela pode ser limitadora ou fortalecedora, ou seja, tem crenças realmente que nos fortalecem e tem várias crenças que nos limitam e nós sequer percebemos a existência delas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, porque hoje eu quero falar especificamente, principalmente também, da questão financeira, de como nós muitas vezes passamos situações, dificuldades, simplesmente, né, porque dentro de nós alguns gatilhos externos disparam essas emoções e essas crenças e faz com que a gente se auto-sabote o tempo inteiro sem perceber, tá? Então, eu vou contar aqui, por exemplo, a minha história. Eu cresci num ambiente no qual eu não via mulheres, eu não tinha exemplo de mulheres que eram empreendedoras, que eram comerciantes, que trabalhavam, que eram empresárias, enfim, eu não tinha esse exemplo de mulheres. Tinha 2 exemplos na família, de 2 tios, mas eram homens, que conseguiram ter o próprio negócio, que se deram muito bem, cresceram, foram em busca e tudo mais. Mas as demais pessoas, principalmente mulheres, que se deram bem de forma financeira, que conseguiram conquistar algo que queriam, enfim, ou que eram vistas também como mulheres de sucesso, eram aquelas que tinham feito o concurso público, ou então aquelas que trabalhavam para uma grande empresa e conseguiram ali fazer carreira e tudo mais. Só que eu nunca tive essa vontade de fazer concurso, ou de trabalhar para uma grande empresa. Eu sempre nutria dentro de mim o sonho de trabalhar com algo que eu escolhesse trabalhar. Algo que eu quisesse, que eu fizesse da minha forma. Eu tinha isso desde criança. Só que eu não via isso como uma realidade possível. Até mesmo por quê? Porque quando eu falava algo nesse respeito,
a esse respeito, o que eu escutava era o seguinte: ah, não, você sonha muito, isso é impossível, o mundo é difícil, principalmente para mulheres, para mulher tudo é mais difícil, principalmente quando eu dava o exemplo desses tios que tinham conseguido. Aí eu escutava, mas eles eram homens, né? Para mulher as portas são muito mais fechadas, é tudo mais complicado, ser mulher nesse mundo não é fácil, a mulher vai sempre ganhar menos que o homem, a mulher não consegue gerir o próprio negócio, a mulher, se ela vai gerir, ela gasta muito, ela não tem a parte financeira controlada, o homem sempre vai ganhar mais, enfim. Isso eram coisas que dentro de mim foram sendo internalizadas como verdades. Contudo, eu sempre tive essa vontade realmente de ter algo para mim, mas isso foi ficando mais como um sonho meu dentro de mim, que eu não... Até parei um pouco de falar a respeito, porque, primeiro, para as pessoas que eu falava, elas jogavam um balde de água fria. Era o contexto que eu estava, e tudo bem, tudo certo. Era o que essas pessoas acreditavam, e elas passam pra gente o que elas acreditam, né? Passam o que é de melhor. Era até para evitar que eu sofresse, que eu me frustrasse, e tudo bem. Só que eu continuava com essa vontade dentro de mim. Quando vinha alguma possibilidade, eu me sabotava, claro. Por quê? Porque dentro de mim tinha uma crença muito grande de que mulher não conseguia, de que tudo era muito difícil, que para a mulher a situação era muito mais complicada, que ter o próprio negócio era sinônimo de falência, que se quisesse realmente se dar bem, fizesse um concurso. E eu escolhi uma área no qual também as pessoas falavam que é uma área que não dá dinheiro, você vai ajudar só pessoas, e você nunca vai conseguir ter algo melhor na vida, a não ser que você faça um concurso público. Porque eu escolhi a área da psicologia. E isso era muito forte, né? Essa cobrança, até para que eu fizesse um concurso público, era algo muito forte na minha família. Eu até tentei, né? Eu até me sucumbi muitas vezes a isso para evitar conflito, mas quando eu ia fazer, me dava uma sensação sinceramente, de angústia, de falar, não é isso que eu quero. Não é. E realmente não era, nunca foi um sonho meu. Eu queria apenas ter uma pseudo-estabilidade, que eu acreditava que aquilo era importante e tudo mais. Claro, que para algumas pessoas é o sonho e tá tudo certo, cada um com o seu sonho. Eu estou falando que não era o meu sonho. O meu sonho era outro. E eu estava querendo realizar o sonho de outras pessoas, que não era o meu. Só que aquilo, sempre quando eu ia contra os meus valores, e valores, gente, é tudo aquilo que a gente tem de precioso, é tudo aquilo que a gente sabe, que fala, é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto, a questão da ética, do que você tem como verdade para você, aquilo que você tem como valor, aquilo que tem muito valor. E para mim, eu ia contra os meus valores porque não era aquilo que eu queria. Se eu fizesse, era simplesmente por causa da estabilidade e por causa do dinheiro que vinha ali sempre naquele dia e tudo mais, por causa da zona de conforto que aquilo me traria. Só que eu nunca gostei de ficar em zona de conforto, eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de ir atrás do que eu queria, mas eu tinha muito medo. Por quê? Estava enraizado dentro de mim, como essas verdades que não eram os meus valores, eram essas verdades que foram me passadas, não eram a minha realidade interna, era tudo aquilo que eu acreditava que me limitava, e tinha aquilo que eu acreditava que me fortalecia, tá? Então, tudo aquilo que a gente acredita não somente te limita, te fortalece também, dependendo de como, do contexto que aquilo vem à tona, dependendo do contexto no qual aquilo foi inserido em você, enfim, pode te limitar ou te fortalecer. Então, eu tinha as crenças limitantes, que realmente me limitavam muito, e quando eu tentava algo, era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, ou como se eu já tivesse a certeza que aquilo ia dar errado. Né? Na psicologia, nós chamamos de profecia autorrealizadora, ou seja, tudo aquilo que é falado, que você escuta, você vai fazer com que aquilo se torne verdade. Aquilo vai se tornar verdade. Então, a realidade que se tornava realmente, todo mundo tem razão. O que eu estou fazendo está muito difícil. Então, eu já tentei ter loja, eu já tentei, e sem entender nada de administração. É claro que não ia dar certo. Então, tentei várias coisas. Eu já vendi roupas, como sacoleira mesmo, como em lojas também, de ter, né, de alugar uma loja e tudo mais. Então, assim, eu sempre batalhando, querendo algo nesse sentido, mas sempre
um balde de água fria vinha, até mesmo porque eu não me preparei para isso. É claro que as coisas não vão dar certo. Eu tentava fazer do meu jeito, óbvio, eu não tinha conhecimento sobre aquilo. Então, a profecia iria se realizar mesmo, como se realizou várias vezes. Só que dentro de mim o sonho ainda vinha, era muito forte. E eu comecei a trabalhar em empresas, até porque eu precisava aprender da minha área, eu fui para o RH, depois eu fui trabalhar em clínicas e tudo mais, porque eu queria aprender bastante. Só que, quando eu me formei, eu sempre passei a conciliar um trabalho que eu trabalhava mesmo ali, de carteira assinada e tudo mais, com aquela estabilidade, com o meu sonho, que era o quê? O empreendimento, eu queria empreender. Então, eu fui lá, sublocava salas de consultório e buscava fazer da forma que eu dava conta. E as coisas foram dando certo. A partir do momento que eu coloquei esse sonho em ação mesmo com empenho, tinha dificuldades? Claro que tinha. Mas vai ter para todo mundo, isso é para todos nós. Mas eu ia em busca. Só que aquelas verdades me limitavam de crescer, porque sempre quando eu estava perto de dar um grande passo, é como se eu me sentisse ali tão insegura, com tanto medo, que eu voltava para trás. Então, quando eu estava perto ali de dar um grande passo, ou seja, um salto realmente para crescer, subir um degrau, eu voltava para trás e continuava do mesmo jeito, porque era um lugar seguro. Aí vinha, né? Ah, mas se eu fizer a mais e se eu falir? E se eu fizer a mais e não der certo? Aí vinha aquelas memórias, muitas vezes inconscientes, que para mulher tudo era mais difícil, que mulher não sabe empreender, enfim. E como eu tinha isso muito forte dentro de mim, eu nem buscava realmente conhecer e saber mais como era. Só que dentro de mim também tinha uma crença muito fortalecedora do seguinte, eu acreditava muito naquilo que eu queria. Eu sempre falo que quando eu comecei a estudar, quando eu fui fazer faculdade também, que era uma crença limitante que eu tinha de que pobre não faz faculdade, e eu ia contra tudo isso, né? Eu tava ali querendo e fui em busca, porque eu sempre gostei muito de desafios. Mas essa crença era tão forte dentro de mim que durante 5 anos da graduação, todos os dias eu pensei em desistir. Não teve um dia sequer, de verdade, que eu não pensei em desistir. Então aquilo para mim era muito, muito forte. Só que tinha uma outra força também, porque eu tenho o quê? Uma crença, eu tenho dentro de mim, na verdade, na época já tinha, e isso vem fortalecendo cada vez mais, uma crença fortalecedora do quê? Eu sou capaz sim, eu vou em busca. Gente, e de verdade, eu não sei de onde vem essa crença tão forte que existe dentro de mim. Porque eu nunca fui muito motivada a ser assim. Eu cresci num ambiente que era um ambiente... A minha mãe tinha depressão, então assim, ela estava sempre chorando, reclamando, porque ela estava doente, né? Então o ambiente que eu cresci era aquele, o que eu via ali ao meu redor era aquilo. Mas eu tinha uma força dentro de mim, de capacidade, até mesmo porque da primeira à quarta série eu era a melhor aluna da escola. Só que eu achava que aquilo não era mais que minha obrigação, até mesmo porque eu não era tão parabenizada, aquilo realmente ali era como se eu fizesse mais que a minha obrigação. Agora, quando tinha algum erro, a punição era muito grande, então eu tinha muito medo de errar também. Claro, né, gente, que isso me fortaleceu, né? Eu uso isso hoje como uma história de superação, não como vítima, não como uma coitada, porque senão a gente vai ficar nesse contexto e nós não somos vítimas. Aquilo, realmente, essas dores serviram para que eu pudesse me fortalecer e buscar essas outras crenças fortalecedoras que também existiam dentro de mim. Então, eu sempre tive muito isso, assim, de ser ousada, de querer, apesar de ser extremamente cumpridora de regras, eu queria ir além. Eu queria, mesmo que eu me sentisse muito culpada, às vezes eu sentia por fazer. Por quê? Porque tinha uma regra existente dentro de mim, no qual eu sentia que eu não estava cumprindo. Mas tudo bem. Tinha essa força, né? Essa energia mesmo de falar, você não vai desistir. Eu sempre tive muito isso, até mesmo porque eu sou movida a desafios, eu gosto de desafios. Só que eu tinha essas crenças que me sabotavam o tempo inteiro. Então era uma briga constante, né? Como se fosse ali o diabinho e o anjinho. Mas enfim, o anjinho venceu. E eu consegui, né? Mesmo pensando durante 5 anos em desistir, não desisti. E mesmo depois que eu me formei em trabalhar para empresa, para clínicas e tudo mais, porque eu queria conhecer tanto do RH quanto da área clínica para eu ver que eram as 2 áreas que eu mais me identificava, mas eu queria ver qual dessas áreas que realmente ia me chamar mais atenção, que eu fui para as 2 e consegui realmente
trabalhar nas duas. Eu trabalhei muitos anos nas duas. E só que sempre junto ali aquele sonho de buscar a realização. Então eu sempre buscava, assim, empreender, fazer da forma como eu queria e tudo mais. Mas sempre que a vida me pedia para dar um salto maior, eu me recolhia com muito medo, com insegurança, já tendo a certeza que não daria certo. Aí eu buscava vários mecanismos inconscientes que acabavam me sabotando. Porque dentro de mim tinha essa verdade, essa pseudo-verdade de que para a mulher é tudo mais difícil, que ia falir, que a mulher não dá conta. E isso era um ambiente no qual eu fui criada, que isso era muito forte, muito forte. Até mesmo porque a minha mãe, ela é a única mulher, ela é a mais velha dos irmãos, são todos homens, e ela tinha ali que cuidar, ela tinha que fazer com que todos eles dessem certo, e ela ali na questão, nos bastidores, cuidando deles, ajudando, né, os meus avós a cuidarem deles, porque ela era mais velha, ela era muito cobrada, então foi o que ela aprendeu também. É como se eu tivesse sempre que viver na sombra de um homem, na sombra de alguém. Por quê? Porque mulher não consegue andar sozinha, vamos dizer assim. E isso era muito cobrado, e isso era muito forte. Só que dentro de mim isso não era tão real. Eu tinha essas crenças que me limitavam e tudo mais, mas tinha esse outro lado também de falar, não, espera aí, tem algo errado nisso. E eu comecei a me inspirar em pessoas que deram certo, principalmente mulheres. Apesar de que o meu olhar ia muito para a questão dos homens que deram certo. Mas eu fui em busca de falar, não, deixa eu olhar aqui para as mulheres também que deram certo. Eu falei, tem que ter uma inspiração, tenho que me inspirar. E eu fui buscando essas fontes de inspiração, isso é muito importante, viu? E com isso eu fui conseguindo realmente dar alguns passos, mas eu tive que trabalhar dentro de mim, sim, todas essas crenças, todas essas pseudo-verdades, eu tive que ressignificar para que eu pudesse realmente caminhar. Porque hoje, olhando para trás, eu consigo perceber o quantas vezes eu me auto-sabotei, mas muito. É inacreditável, assim, quando a gente consegue olhar de fora o que nós fazemos conosco. E hoje eu percebo que isso acontece assim, de forma muito, muito grande, principalmente nas mulheres, não somente as mulheres, tá? Nessa questão financeira também, os homens têm uma cobrança muito grande de que homem é o provedor, homem tem que dar conta, na família o homem tem que ganhar mais. Então isso também é algo extremamente tóxico. Por quê? Porque vocês imaginam num contexto no qual o homem tem essa crença e a mulher passa a ganhar mais. Ou ele vai tentar sabotá-la, ou ela mesma, se ela também tiver essa crença, vai sabotar, ou realmente a vida deles, ele vai ter uma autoestima muito baixa, enfim. Então isso, gente, essas crenças limitantes que temos, tanto o homem quanto a mulher, principalmente na questão financeira, precisa sim trabalhar, precisa sim ressignificar, precisa sim entender o que faz mal. Por quê? Porque se nós quisermos crescer, se nós quisermos realmente realizar o sonho que temos, nós vamos ter que olhar para isso sim. Nós vamos ter que começar a enxergar. Tem gente que passa a vida inteira ali tendo sonhos de fazer alguma coisa, igual eu passei tantos anos tendo vários sonhos e me auto-sabotando. E tem pessoas que quando a gente fala no sonho que o olho até brilha, aí ela vira no final e fala, mas é muito difícil, eu não sou capaz. E se eu acho que eu não sou capaz, a minha realidade vai ser essa. E por que é tão importante nós falarmos desse tema, da vida financeira? Porque muitas mulheres hoje, elas são dependentes de maridos que muitas vezes são extremamente tóxicos, abusivos. E eu já atendi uma quantidade enorme de mulheres que chegavam até o consultório e que não sabiam, estavam numa relação abusiva, numa relação tóxica, mas achavam que não poderia dar um passo maior. Por quê? Porque elas não conseguiriam se sustentar, elas não conseguiriam cuidar dos filhos. Se ela saísse de casa, o marido não ia querer nem dar pensão, porque eles ameaçavam isso, era uma forma também deles conseguirem segurá-la e tudo mais. E muitas vezes nós estamos na dependência, não só de maridos, tá? Mas muitas vezes de familiares também, porque existem famílias tóxicas também. Nós estamos na dependência de algo ou de alguém por não acreditarmos em nós. Nós somos seres humanos, todos nós temos a capacidade, viemos realmente para sermos independentes. É claro que nós somos seres de relações, é muito bom ter amizades. Quando eu falo de independência,
Eu não estou falando de ser sozinho. E ser sozinho que eu falo não é muito bom ficar sozinho. Ser sozinho é diferente, tá? Ser sozinho é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, que não quer saber de ninguém, muitas vezes por mecanismo de defesa, por medo de se relacionar, porque isso é um outro assunto também, porque nós temos vários mecanismos de autossabotagens, mas enfim. Ser independente é escolher as amizades, é escolher o parceiro ou a parceira que você quer, é escolher o ambiente que você vai frequentar, ou seja, você não virar refém de algo que o mundo te coloca e você tem que aceitar. Igual quantas relações falidas que as pessoas continuam aceitando porque tem medo de sair e perder aquele conforto, tem medo de não dar conta, tem medo de, enfim, várias crenças que as limitam crescer, como se não pudessem realmente ser independentes. E essa questão da independência é algo assim tão enraizado em nós também, né? Eu me lembrei aqui uma vez que um familiar, olha para vocês verem, eu só tô falando isso para vocês verem o contexto, como que era forte essa questão. Um familiar falou pro meu marido que ele era muito corajoso, porque ele não daria conta de casar com uma mulher tão independente como eu. Ou seja, para o homem também, no ambiente ali que eu fui criada, era como se a mulher que é independente, você desconfia de algo, ela vai te largar ou ela, enfim, algo vai acontecer. Então, os homens também ali não aceitavam mulheres independentes. E as mulheres geralmente se tornavam dependentes. Então, é um ambiente muito... Isso era muito forte, né? Era uma questão cultural que existe hoje muito isso ainda, mas na minha família isso era muito presente. Então, eu tive realmente que trabalhar várias crenças, vários mecanismos de autossabotagem que eu mesma fazia acontecer devido a essas questões internalizadas que eram muito fortes. E várias vezes, gente, não foi uma, não foi duas, não foram três. Eu estava perto de dar grandes passos e voltava para trás, como eu falei. E quantas vezes na nossa vida hoje nós estamos perto de dar algum passo e nós nos sabotamos e damos uma desculpa para essa sabotagem. Gente, a autossabotagem ela acontece e nós ainda justificamos. Então, assim, para a gente aquilo continua sendo verdade. E a gente vai buscar realmente justificar aquilo que estamos falando, aquilo que estamos acreditando. Então, isso é muito forte. Esses mecanismos de autossabotagem na área financeira é muito grande. Então, como é que nós podemos identificar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Hoje, se você trabalha, você está feliz realmente com o trabalho que você tem? Você realmente está fazendo algo que você acredita que é capaz de fazer? Você está satisfeito realmente com o que você ganha, com o que você consegue ter na vida? E quando eu falo de ganho, gente, não é só ganho financeiro, tá? É ganho também de eu saber que eu faço algo que eu gosto, saber que eu faço algo, que eu produzo algo realmente. Então, esses ganhos internos de satisfação, de alegria, tô falando desses ganhos no sentido geral. Você está satisfeito com os ganhos no sentido geral que você tem, financeiro, de sentimentos, ou seja, isso me traz alegria, me dá prazer, é algo que me motiva a fazer. E se não, o que te impede de mudar? Na área financeira, você vai descobrir muitas crenças a partir do momento que você fizer essas perguntas. Se você realmente está satisfeito com os ganhos, em todos os sentidos, e se não está, quais os fatores que impedem você de mudar? Você vai ver que tem um tanto. Eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel, eu tenho medo de não dar certo. Isso tudo vão ser as crenças que existem dentro de nós, ou seja, tudo aquilo que está por trás dessas respostas de justificativa. Ou seja, é muito difícil, mas por que é muito difícil? Eu tentei? Não, já tentei e não deu certo. Mas quando eu tentei e não deu certo, o que eu fiz também? Igual eu já falo para vocês, eu não busquei conhecer nada da área. Claro que não ia dar certo, é óbvio. Então, é em todos os sentidos. Isso é para quem quer empreender, isso é para quem quer passar no concurso, isso é para quem quer trabalhar numa grande empresa ou trabalhar numa empresa, isso é para quem quer trabalhar em casa. Não importa, é o seu sonho e eu tô perguntando a respeito do seu sonho. Eu tô falando da vida financeira, tá? Da sua vida financeira. Se você realmente está satisfeito no trabalho atual e com os ganhos. Com os ganhos, eu já falei, questões internas, tá? Não é o que você compra, é o que você sente ao levantar todos os dias e ir para aquele trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo.
Então, falar de independência financeira, gente, hoje é algo extremamente importante justamente para não ficarmos reféns de nada. Seja de empresas, seja irmos contra os valores, porque eu já trabalhei em empresas que para eu permanecer lá ou para eu crescer, eu teria que ir contra os meus valores. E eu não quis. Aí sabe o que eu ouvia? Ah, que você é cheia de mimimi, ah, porque você não vai parar em lugar nenhum assim, ah, porque... Gente, tinha questões assim que eram coisas que não dá para acreditar. Quando eu trabalhei com RH, deixa eu só contar um caso aqui para vocês. Quando eu trabalhei com RH, com recrutamento e seleção, eu fiz um processo uma vez para uma grande empresa. Era uma grande empresa e eu fazia processo para várias empresas. E essa era uma empresa bem grande. E no final eles não escolheram a pessoa que estava extremamente capacitada, e eles me falaram isso por causa da cor. Então, isso ia totalmente contra os meus valores. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas espera aí, vocês estão brincando? E eles falaram, não, nós não aceitamos negros aqui. E eles falaram isso no final do processo, porque senão eu nem teria feito. E isso, eu lembro assim, da sensação que eu tive, me deu um enjoo tão grande na hora, porque a menina era extremamente capacitada, extremamente. Eles não aceitaram por ela ser negra. Então, isso para mim foi algo muito doído, muito dolorido, por causa da cor. Falei, não, tá errado. Tem algo aqui que não... Algo de errado não está certo. E não estava mesmo. Porque ia contra os meus valores, contra os meus princípios. Tanto que no dia eu fui embora tentando digerir aquilo tudo. Depois eu falei, se eu continuar aqui eu vou... E eu precisava, tá? Do dinheiro eu precisava, mas não precisava me passar por aquilo para ter o dinheiro. Sabe o que eu fiz? No outro dia eu saí da empresa e até eu conseguir outra coisa, eu vendia roupas. Eu falei, não, vou vender outras coisas, porque eu precisava pagar minha faculdade. Então, eu precisava ali realmente ter... E isso eu era extremamente criticada quando eu falava que eu ia fazer, que eu ia sair por isso, por aquilo, porque eu não falei com eles, isso vai contra os meus valores, não vou ficar. E isso, gente, se eu continuasse, eu ia realmente... Nossa, eu ia me sentir a pior pessoa do planeta. Então, realmente, para mim, aquilo não era real. Aquilo, para mim, não fazia parte da minha realidade, enfim. Então, eu busquei realmente... Falei, eu vou ter que ir em busca daquilo que eu quero. E o que eu quero, o que eu queria cada vez mais crescia dentro de mim e eu me frustrava quando eu não fazia. Mas eu tô falando para vocês o seguinte, que se vai contra os seus valores, se vai realmente contra aquilo que você acredita, se você não sente-se bem, busque entender o que está por trás disso. E busque entender por que você não vai em busca daquilo que você quer. Você continua indo em busca daquilo que você não quer. Como muitas pessoas falam assim, ah, mas a minha área é uma área que dá dinheiro, mesmo eu não gostando. Eu sei que eu sempre vou ter emprego. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu falei, tá, mas não é isso que você quer. Você quer além. Por que você... O que te impede de acreditar? Aí vem um monte de outras coisas que tá lá de trás, enraizados, que fomos reforçados, que nos causaram emoção. Às vezes viu que o pai faliu, que a mãe faliu, ou às vezes passaram muitas dificuldades. Enfim, cada um com a sua história e isso precisa ser respeitada. Respeitar e aceitar a minha história, mas não ter que eternizá-la e saber que eu não posso modificar o meu contexto atual, porque senão a minha história vai se repetir a vida inteira. E muitas vezes é uma história que eu não quero que se repita e ela continua repetindo. Para que isso seja modificado, nós temos sim que olhar para essa área da nossa vida, porque eu vou falar de todas as áreas, tá? Essas crenças, tudo isso, esse ambiente que nós somos criados, que foram reforçados, pseudo-verdades dentro de nós, influencia 3 grandes áreas da nossa vida, que é a área financeira, a área de relacionamentos, que é a área afetiva, e a área da saúde, tá? Eu vou falar dessas 3 áreas. Hoje eu estou falando da área financeira, até mesmo por quê? Porque a área financeira é um fator que causa grandes problemas em todos os outros contextos, até porque, de acordo com a pirâmide de Maslow, nós precisamos das necessidades fisiológicas básicas, que é o quê? Alimentação, sono, abrigo. Então, para isso, a gente precisa, sim, cuidar da nossa vida financeira e sermos independentes. Porque se eu preciso de alimentação, ter um lugar para me dormir, ter o meu sono reparador, se eu preciso de um abrigo e se eu estou na mão do outro, que lugar vai ser esse? Que ambiente vai ser esse? Então, eu tenho que pensar nisso, sim. Eu tenho que pensar nisso em questão de sobrevivência, em questão de merecimento, em questão de crescimento em todos os âmbitos.
Não dá para eu ficar empurrando com a barriga, aceitando essas verdades que me fazem tanto mal, achando que eu não posso modificá-las. Eu posso. Eu preciso realmente assumir o controle da minha vida e saber que quem está na direção sou eu. Então, eu quero que você faça essa reflexão. Você realmente está satisfeito com a sua vida financeira? Se não, o que te impede de mudar desse emprego? O que te impede de ir atrás daquilo que você quer? Você sabe aquilo que você quer primeiro, né? O que você realmente almeja? Porque tem gente que nem sabe. Aí vai ter que fazer algumas descobertas. Então, vamos começar a refletir, não vamos empurrar mais com a barriga, não. Vamos começar a fazer perguntas e vamos dar algumas respostas. Essas respostas geralmente vão mostrar as crenças limitantes que temos, as pseudo-verdades. E aí sim, nós vamos começar a modificar. Nos próximos vídeos eu vou falando a respeito disso também. O que eu preciso hoje que você faça é essa reflexão da sua vida. Você realmente está nas mãos de alguém, seja do emprego, seja do relacionamento, seja da família, seja do que for por causa da questão financeira? Se sim, o que você pode fazer para mudar esse contexto ou o que te impede de mudar esse contexto, tá? Então, vamos ter essas respostas e depois nós vamos continuar aí esse processo com os vídeos seguintes, tá bom? Gente, se esse vídeo, né, se fez sentido para você, eu vou pedir para que você repasse para outras pessoas, eu vou pedir também para que você se inscreva no canal. Eu tenho o grupo do Telegram, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho as redes sociais que tem também o Instagram, o Facebook. Então, assim, eu sempre faço tudo com muito carinho, com o intuito realmente de levar informação, de levar autoconhecimento e transformação que está, sim, em nossas mãos. Mas para isso a gente vai ter que trabalhar algumas dores. Nós não vamos fingir que essas dores não existem, não. Elas existem e podem sim ser ressignificadas. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar para que isso aconteça, porque nós estamos fazendo isso pela pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Então não vamos deixar para amanhã. A vida nos chama hoje, nesse momento, no presente. Então vamos começar a olhar para isso com carinho e vamos modificar realmente o nosso cenário, porque ele é nosso e depende do que estamos colocando e do que estamos retirando ou ressignificando em nossa vida, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.